Olá a todos, eu sou Maurício Guedes, sou professor de Direito Constitucional e eu resolvi preparar esse vídeo porque alguns alunos que vão fazer a próxima prova da OAB, eles me pediram que falasse um pouco sobre as questões objetivas que caíram na última prova. E eu vou tentar fazer aqui um rápido vídeo tratando de 4 questões objetivas, indicando qual seria, na minha opinião, o melhor raciocínio para o aluno poder acertar as questões. Se você curte esse tipo de informação, esse tipo de vídeo, eu peço desde já que você curta o vídeo, que você assine o canal, que você notifique para receber as informações quando novos vídeos forem enviados. Isso tudo é muito importante para que eu possa continuar realizando esse tipo de trabalho. Mas vamos em frente, vamos lá. Eu vou começar falando aqui para vocês da questão número 11, né? A questão número 11 do último exame da OAB. Esse exame da OAB foi realizado no dia 23 de 10 de 2022, foi o 36º exame unificado. Essa questão é a primeira questão de direito constitucional e ela trata o seguinte enunciado. O governador do estado Alfa pretendia criar um novo município no âmbito do seu estado. No entanto, tinha conhecimento de que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição de 88, que trata dessa temática, é classificado como norma de eficácia limitada, que ainda está pendente de regulamentação por lei complementar a ser editada pela União. Em razão dessa constatação, resolve ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão perante o Supremo Tribunal Federal, com o intuito de sanar a omissão legislativa. Ao analisar a referida ADO, o Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de seus membros, reconhece a omissão legislativa. Diante dessa narrativa, assinale a opção que está de acordo com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Bom, rapidamente voltando aqui para mim, o que é importante que vocês se recordem? Que quando estamos diante do controle abstrato de constitucionalidade, nesse caso é uma ação direta de constitucionalidade por omissão, o entendimento que vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos é um entendimento clássico sobre esse ponto, é de que não cabe ao Poder Judiciário se miscuir em questões legislativas e determinar o cumprimento daquela norma de eficácia limitada sem que de fato haja a criação de uma norma regulamentando aquela questão. Devemos lembrar que as normas de eficácia limitada são aquelas normas cuja ausência de uma norma regulamentadora impede o exercício do direito, o que faz com que uma eventual manifestação positiva, o que não é admissível pelo Supremo Tribunal Federal, mas uma eventual atuação positiva pudesse, de fato, interferir no princípio da separação de poderes. Convém destacar desde já, até porque esse tema é muito cobrado na prova da OAB, que se fosse tratasse de mandado de injunção, nós já teríamos uma outra consequência, porque como o mandado de injunção não é o controle abstrato, é absolutamente possível, e a Lei 13.300 prevê a possibilidade, na hipótese de omissão normativa, de que o Poder Judiciário aí sim crie os mecanismos concretos que permitam que aquela parte que ingressou em juízo possa, de fato, exercer plenamente os seus direitos. Nesse caso, no entanto, nós estamos diante de uma ADO, logo controle abstrato, o que faz com que a decisão do Supremo Tribunal Federal não venha a ser implementada concretamente. Caberá, nesse caso, único e exclusivamente, a notificação à autoridade omissa para que ela venha a realizar exatamente a concretude do exercício daquele direito. Tudo bem? Vamos então agora às alternativas. O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de combater a síndrome da ineficácia das normas constitucionais, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias à concretização do texto constitucional, obrigando a editar a norma faltante em 30 dias. Ora, obrigando a editar? Não. O Poder Judiciário não pode obrigar, nesse caso, o Congresso Nacional a legislar. Alternativa B. O Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da separação de poderes, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias à concretização da norma constitucional. Percebam, essa é a alternativa correta, porque ele vai dar ciência, cabendo ao Poder Legislativo criar ou não aquela norma. Alternativa C. O Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que se verifica no mandado de injunção, atuando como legislador positivo, deverá suprir a omissão inconstitucional do legislador democrático, criando a norma inexistente que regula a constituição de novos municípios, o que obsta à atuação legislativa superveniente. Errado, porque a aplicação da Lei 13.300 se dá única e exclusivamente para o mandado de injunção e não
para o controle abstrato de constitucionalidade. E D. A referida ação deveria ter sido julgada inepta, na medida em que somente as normas constitucionais de eficácia contida podem ser objeto da ação direta de constitucionalidade por omissão. Aqui é um grande equívoco, não confundamos as normas de eficácia contida com as normas de eficácia limitada, no sentido de que as normas de eficácia contida produzem efeito desde já, de modo que, nesse caso, como as normas produzem efeitos, não é cabível a ação direta de constitucionalidade por omissão. Tudo bem? Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Passando aqui para a questão número 12, essa questão é uma questão muito simples também, bastaria a leitura do texto da Constituição, né? Vamos lá. 2 estados de determinada região do Brasil foram atingidos por chuvas de tal magnitude que o fenômeno foi identificado como calamidade de grandes proporções da natureza. A ocorrência gerou grave ameaças à ordem pública. O presidente da República, após ouvir o Conselho da República e o de Defesa Nacional, decretou o estado de defesa a fim de restabelecer a paz social. No decreto instituidor, indicou como medida coercitiva a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos dos estados atingidos, sem direito a qualquer ressarcimento ou indenização por danos e custos decorrentes. Segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, no caso em análise, teria havido violação, etc. e tal. Bom, rapidamente, antes até de lermos as questões, eu queria mostrar para vocês o que prevê a nossa Constituição quando ela trata no artigo 5º sobre esse ponto. Então, abri aqui a Constituição, vocês vão acompanhar comigo aqui. O artigo 5º, quando ele trata exatamente do direito de propriedade, no inciso 25, ele prevê o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, voltando aqui para mim, vamos lá, e voltando sobretudo aqui à nossa questão, percebam como a mera leitura do artigo 5º já seria suficiente para que vocês soubessem que, nesse caso, a ocupação e uso temporário não poderia ser realizada sem direito a qualquer ressarcimento ou indenização, porque a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 25, estabelece que haverá, em caso de dano, haverá a indenização. Então, vamos ler aqui as respostas. A letra A. Houve violação ao princípio federativo, já que o uso e ocupação em tela importam em violação à autonomia dos estados atingidos pela calamidade natural de grandes proporções. Não, na verdade, muito pelo contrário, somente a decretação, nesse caso, do estado de sítio, ou estado de defesa, especificamente estado de defesa, porque, de fato, havia essa necessidade. Então, a alternativa A está incorreta. A medida coercitiva é constitucional, pois a decretação do estado de defesa confere à União poderes amplos para combater, durante um prazo máximo de 90 dias, as causas geradoras da crise. Também a resposta aqui é incorreta, especialmente porque não há aqui esse prazo máximo de 90 dias e não há que se falar, na verdade, esse dispositivo, essa resposta parece indicar muito mais aí a questão da intervenção federal do que o estado de defesa. Então, por isso, essa alternativa também está incorreta. Alternativa C. A medida coercitiva em tela viola a ordem constitucional, pois a União deve ser responsabilizada pelos danos e custos decorrentes da ocupação e uso temporário de bens e serviços de outros entes. Essa alternativa está correta. E alternativa D. A medida coercitiva, nos termos acima apresentados, somente será condicional se houver prévia e expressa autorização de ambas as casas do Congresso Nacional. Não, porque trata-se de um imperativo previsto no artigo 5º, inciso 25, portanto, não poderá ser excepcionado nem por autorização de ambas as casas do Congresso Nacional. Tudo bem? Então, a alternativa aqui correta é a letra C. Caminhando aqui para a questão número 13, penúltima questão, vamos lá. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento de que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira do estado Delta para a realização de obras sem promover o regular procedimento licitatório. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular a fim de anular os atos de contratação, bem como buscar o ressarcimento dos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Antes de fazê-lo, no entanto, quer saber as consequências referentes ao pagamento de custas judiciais e do ônus de sucumbência caso não obtenha sucesso na causa. Você, como advogado, então explica-lhe que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso não obtenha sucesso na causa,
Bom, vamos lá. Teria Roberto que pagar pelos ônus de sucumbência? Esse é o grande ponto da questão. E para essa discussão, percebam, eu não demandaria ir para a lei que trata da ação popular, que é uma lei específica que fala sobre o procedimento, sobre as regras relacionadas à ação popular. Na verdade, a própria Constituição, no artigo 5º, ela estabelece essa previsão. É claro que nessa fase da OAB não é possível fazer a leitura do código, porque essa fase ainda não pode ser utilizada nenhum material. Mas a leitura do artigo 5º já propiciaria que você, candidato, pudesse responder adequadamente essa questão. E vamos lá, vamos voltar aqui ao artigo 5º, nós vamos seguir aqui para a parte final do artigo 5º, que é quando nós temos então a menção às várias ações constitucionais, vários remédios constitucionais. Então temos aqui o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, e aqui no artigo 5º, inciso 73, a seguinte previsão: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e dos ônus da sucumbência. Então, voltando aqui para o nosso caso, vejam, a resposta é muito simples. Roberto, estando de boa-fé, não terá que arcar com quaisquer tipos de honorários de sucumbência. Tudo bem? Então, vamos lá. Alternativa A, não terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus de sucumbência, posto que o interesse que o move na causa é revestido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público. Então, temos aqui a resposta correta. Mas vamos avançar. Somente terá que arcar com as custas judiciais, mas não com os ônus sucumbenciais, pois se tratar de um processo de natureza constitucional que visa salvaguardar interesse social. Não. Na verdade, ele estará isento de ambos. Terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus de sucumbência, como ocorre ordinariamente no âmbito do sistema processual brasileiro. Também não. E não terá que arcar com qualquer custo, considerando que a Constituição de 88 concede aos brasileiros isenção de custas em todos os chamados remédios constitucionais, o que, na verdade, já que a nossa Constituição prevê, por exemplo, o pagamento de custas para alguns casos. Na verdade, a nossa Constituição estabelece essa isenção para além da ação popular, para o habeas corpus e o habeas data. Tudo bem? Então, fica também aqui essa resposta. E caminhando para o fim, não queria que o nosso vídeo ficasse muito longo, vamos falar agora da questão 14. Um órgão público detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros possui informações inexatas a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciasse a devida retificação. A petição, vou colocar aqui na tela para vocês, para ficar melhor para vocês poderem ler. A petição seguiu acompanhada dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Como o órgão público indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo interposto, João contratou você como advogado para ajuizar a medida judicial cabível. Agir em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro, e aí temos que decidir qual ação é que vamos propor. Bom, voltando então aqui para mim, a questão me parece bastante simples também, na medida em que ela trata basicamente de uma informação, um dado pessoal da pessoa que está solicitando aquela informação, e isso faz com que seja cabível, nesse caso, a princípio, o habeas data. Então é muito importante que todos tenham em mente que o habeas data ele é cabível quando há violação de direito de informação da própria pessoa do impetrante, porque se for de interesse, se for uma informação de terceiro, o remédio cabível não é o habeas data, eventualmente poderá ser o mandado de segurança. Então, acho que essa é uma primeira observação extremamente importante. E uma segunda observação que eu trago para vocês também é que, nesse caso, percebam, a informação ela existe, mas ela está errada, de modo que o que pretende João é a sua retificação. E aí a pergunta que nós deveríamos fazer é cabível retificação por intermédio do habeas data? Também a resposta aqui é bastante simples, está lá no mesmo artigo 5º, vamos seguir, no inciso 72. Vejam só, conceder-se-á habeas data, a linha B, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, vou mostrar aqui para vocês
artigo 5º, inciso 72, a linha B. Então, é cabível o habeas data para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Tudo bem? Então, voltando aqui à nossa questão, o que nós vamos perceber é que o remédio cabível será, portanto, o habeas data. Vamos lá. Ajuizou um habeas data esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria o instrumento adequado para aquela situação específica em que se almejava retificar informações pessoais. Resposta perfeita. Esta era a alternativa correta. Vamos lá, a resposta B. Ajuizou uma ação ordinária informando a João ser esta a única solução processual passível de atingir os objetivos pretendidos, já que a comprovação do direito líquido e certo pressupõe a dilação probatória. Errado. Lembrando que a gente fala em direito líquido e certo, especialmente nas hipóteses do mandado de segurança. Então, aqui é cabível, sim, o habeas data. C. Impetrou o mandado de segurança, tendo cuidado de observar que a impetração se desse dentro do prazo decadencial de 120 dias, do conhecimento por João do improvimento do recurso. Percebam, aqui a informação de 120 dias como prazo decadencial está correto, só que o remédio cabível não é o mandado de segurança, e sim o habeas data, por isso a resposta está errada. E D. Informou a João que se a situação em tela é uma exceção à possibilidade da resolução no âmbito da esfera judicial, sendo que a solução obrigatoriamente se esgota na esfera administrativa, negativo, inclusive em razão do princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional. Bom, então, terminando aqui, eu gostaria primeiro de agradecer aos que ficaram aqui até o final. O meu intuito é, de fato, contribuir, sobretudo com os meus alunos que estão se preparando para a prova da OAB. Eu espero que todos possam caminhar, possam todos ser aprovados. E fico aqui à disposição se você acha que esse tipo de conteúdo é interessante. Mais uma vez, curte o vídeo, fala aqui nos comentários aqui embaixo. Com certeza, no que eu puder contribuir para o desenvolvimento de vocês, vai ser um grande prazer. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e bons estudos.